Então, salve minha gente. Vocês já pensaram por que o poder é tão atraente? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos conversar, Eugênio. Conta pra gente o que motivou você escolher esse tema. Olha, foi a conversa que nós tivemos aqui com o Júnior um dia desses, em que se falava dos desafios da convivência social e ele trouxe como um dos desafios a questão do individualismo excessivo, né? Como um dos desafios a serem enfrentados. E eu acho que esse tema merece um desdobramento, não é, que está ligado à questão do poder. Então, por isso, vamos pensar um pouco sobre isso, tá bom? Para começar, como você define o poder? O poder, em princípio, eu acho que todos nós temos a sensação do poder. É um desejo de possuir alguma coisa, de ter domínio sobre alguma coisa. O poder é isso. E a questão é que esse tipo de poder, ele é natural, ele é biológico, ele vem da nossa necessidade de sobrevivência primitiva. Eu sempre gosto de ligar, já disse a vocês, as reflexões à própria natureza, né? E a própria natureza implica o nosso próprio desenvolvimento evolutivo, né, da nossa espécie. Então, se a gente olhar lá para trás, numa época que a consciência mesmo praticamente ainda não existia, era muito limitada e tal, quer dizer, o que é que o poder, em que é que o poder interferia? Poder enfrentar os predadores, por exemplo, né? Poder enfrentar as intempéries, poder obter alimento, poder ter espaço para habitar, espaço para ter os alimentos, poder ter um parceiro ou uma parceira. Olha como o poder estava sempre ali. Poder ter, possuir, ter domínio sobre essas coisas que, a rigor, contribuíam e contribuem para a nossa sobrevivência. Ora, esse tipo de poder, que é natural, biológico, primitivo, ele praticamente prescinde da natureza. Nós já falamos aqui bastante sobre estresse, etc., né? O estresse mesmo conceituado como a tensão de adaptação à vida, à sobrevivência, né? Esse estresse, enfim, ele é diante das coisas que ameaçam a sobrevivência. E o poder, o impulso, o desejo é poder superar essas dificuldades, tá? Então, é isso que eu estou falando aqui de poder. Eu até já escrevi uma vez, eu acho que está no próprio livro Quem Cuida da Vida, né? Eu faço um pouco de confusão, porque tem um livro anterior, se chama Para Ler no Caminho, e esse mais recente é Quem Cuida da Vida, cujo título foi O Poder Natural. E aí eu me refiro especificamente a esse poder, porque é daí que a gente vai compreender mais profundamente por que o poder é tão atraente. Eugênio, você falou aí sobre consciência, né? Como que a consciência ela influencia nesse processo? Então, a consciência, gente, ela é posterior ao nosso desenvolvimento evolutivo. Quer dizer, o ser humano, na sua forma primitiva, tinha uma consciência ainda pouco desenvolvida. Já falamos, né, lá da questão do neocórtex, o desenvolvimento mais novo do cérebro humano, né, que é aquela que propicia a nossa capacidade de pensar, de conhecer, de conversar, de dar nome às coisas, etc., né? Então, essa consciência, ela surgiu posteriormente. E ao surgir, ao trazer a nós, a nossa espécie, a capacidade de conhecer o ambiente, trouxe a possibilidade também de melhor enfrentar esse ambiente. Então, nós fomos desenvolvendo com a consciência o conhecimento do ambiente à nossa volta, aquilo que nos ameaçava, fomos imaginando e criando situações de defesa em relação a essas ameaças, fomos então ampliando a nossa capacidade de produção tecnológica,
né? E com o aumento do conhecimento e da tecnologia, nós, de fato, nos tornamos mais empoderados, vamos dizer assim, individualmente, para pegar de carona a palavra poder, né? O que o Júnior falou de individualismo excessivo, eu estou aqui falando agora de empoderamento excessivo. Ou seja, não há dúvida nenhuma que hoje nós temos mais possibilidade, portanto, mais poder de tomar decisões e de agir, de nos defender individualmente das situações, de nos deslocar para um lado, para o outro. Ou seja, a nossa capacidade de poder aumentou com o uso da consciência. Ora, isso, em princípio, foi a influência, que eu diria, positiva da consciência, porque o objetivo, a meu ver, natural da consciência, ela surgiu também em nós naturalmente, pela própria natureza, é a sobrevivência. Eu já me perguntei várias vezes, embora a consciência seja ainda um mistério, como a vida é um mistério, então quem sou eu para ter essas respostas definitivas, né? Portanto, são ilações que a gente faz. Mas quando eu me pergunto, mas para que a gente tem consciência? Por que a gente tem consciência? Deve ter alguma razão. A razão que me ocorre de imediato é para nos ajudar a sobreviver. E ela tem nos ajudado, com certeza tem nos ajudado. Vejam bem, se a gente se perguntar, por exemplo, quais as contribuições da consciência nesse sentido, o primeiro que eu me lembro logo de imediato é o aumento dos recursos individuais de defesa, de proteção individual. Nós hoje nos protegemos individualmente de forma muito mais eficaz do que nos protegíamos antigamente, né? Basta lembrar, por exemplo, basta o frio ou o calor. Antigamente, frio e calor tinham que ser enfrentados diretamente. Hoje a gente tem ar-condicionado, que agora funciona tanto esquentando como esfriando, enfim, né? Então os recursos de proteção individual aumentaram. Os recursos de saúde aumentaram tremendamente. Basta dizer que a expectativa média de vida há 100 anos atrás era em torno de 40 anos e agora está em torno de 80, quer dizer, em 100 anos a gente dobrou a expectativa de vida nossa. Então, os avanços são inegáveis na educação, nos meios de comunicação e transporte. Na conversa com o Júnior, falamos também sobre isso, né? Quer dizer, hoje em dia a gente se desloca com muita facilidade para os lugares. Isso tudo são benefícios trazidos pela consciência. Mas, como tudo, tem o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é exatamente essa sobrecarga de informações e de bens que a gente tem hoje. Hoje a gente está focando especificamente a dificuldade que a gente tem para lidar com essa sobrecarga que foi trazida pelo empoderamento individual. Interessante, né, Eugênio? Parece que quanto mais a gente tem, né, a gente evoluiu, fomos adquirindo mais coisas, né, para facilitar o nosso dia a dia, e isso não caiu bastante, sempre queremos mais e mais, né? Quem vive com pouco, às vezes está vivendo muito melhor do que quem tem muita coisa, não é mesmo? É bem interessante mesmo nessa questão. Eugênio, por que então que você diz que o poder é atraente? Então, essa foi uma pergunta também que eu me fiz, exatamente pelo que você disse, Giovana. A gente, nitidamente, já tivemos aqui uma conversa, a vida apressada dos dias de hoje, né? Nitidamente, nós percebemos que estamos sobrecarregados. A nossa agenda está cheia, né? A gente não tem tempo para fazer tudo que a gente deseja. Mas, apesar disso, de ser uma constatação, a gente continua sobrecarregado, a agenda continua cheia. E aí eu comecei a me perguntar por quê? Por quê? E foi me perguntando que me ocorreu o seguinte:
O que é mais fácil? A gente fazer o que pode ou a gente ter que fazer alguma coisa que nem sempre é exatamente o que e quando a gente quer? Ou seja, entre o poder e o dever, o que é que a gente escolhe assim livremente? Eu penso que o poder é mais facilmente escolhível. Por quê? Porque eu posso fazer, eu posso. Agora eu devo fazer. Estão entendendo? Então, esse poder parece então que tem uma força de atração. E por que esse poder tem uma força de atração? Primeiro e sobretudo, a meu ver, porque ele está ligado ao impulso individual de sobrevivência. E complicou. Não complicou tanto assim, pensam bem. Impulso é uma coisa que vem de dentro, não é presidido pela consciência. A consciência pode tentar influenciar, moderar e tal, conduzir, mas o impulso vem, né? Então, o Freud, por exemplo, desenvolveu dois impulsos básicos, da sexualidade e da agressividade. São impulsos que vêm dentro da gente, não precisa ter consciência. Os animais também têm sexualidade e agressividade, e, no entanto, não têm a consciência desenvolvida como nós. Então, o impulso, ele é natural, biológico, como eu falei, e ele está ligado à sobrevivência individual. Aí é que me parece que caiu a minha ficha, pelo menos na minha reflexão. Ora, se esse impulso está ligado a alguma coisa que nos leva à sobrevivência individual, então ele tem justificativa de ser procurado e praticado, porque cada vez que eu pratico uma ação de poder que me foi impulsionada, eu tenho a satisfação de realizar esse poder. Os impulsos, eles só são atenuados quando satisfeitos, né? Então, o sexo, por exemplo, você tem aquele impulso sexual e tal, aí quando você realiza o ato sexual, dá uma relaxadinha. Daqui a pouco ele volta, né? Então, é assim, é um ciclo, o impulso é um ciclo, né? É o desejo, a realização do desejo, vem a fase de relaxamento e vem novamente o desejo, como você, Giovana, falou. De sempre querer mais, né? Sempre querer mais, porque se é interessante, se é gostoso, eu quero mais. É verdade. Então você realiza o poder, aí relaxa aqueles minutos, daqui a pouco, eu quero mais, aí eu quero mais. Estão entendendo? Então, é por isso que o poder é atraente, porque ele traz satisfação e mais do que isso, ele lá dentro da gente, sem essa consciência, ele estaria contribuindo para a sobrevivência individual. O problema, aliás, a meu ver, são dois. Primeiro, porque o que é prazeroso pode, não necessariamente, mas pode se tornar viciante, né? Ou seja, quando ele se torna viciante, a gente perde o controle sobre esse poder. E aí ele deixa de ser prazeroso e passa a ser desprazeroso, porque quando ele falta é terrível. Basta a gente olhar para uma pessoa viciada em qualquer coisa, né? Ela fica mal, tem síndrome de abstinência, tem uma opção de coisas, né? Isso a gente observa com os alcoólicos e com as pessoas viciadas em droga. Ora, então, é próprio do vício a gente perder controle sobre ele, né? Então, é evidente que o impulso do poder não é da mesma potência, eu diria, dos impulsos mais básicos, mas ele sendo o impulso, ele é potente. E se a gente olhar para nós, será que a gente já não está um pouco viciado em poder ter mais informação, poder ter mais coisas, poder isso, poder aquilo?
É uma questão para a gente refletir e se perguntar: eu estou no controle desse poder ou eu já estou perdendo o controle? Esse é o primeiro problema. O segundo problema, a meu ver, eu já estou me perdendo no tempo, Giovana, não sei como é que a gente está aí. Tá ótimo. Mas essas coisas vão se desdobrando, entende? Qual é o segundo problema? É que, e já falamos isso na nossa conversa com o Júnior, se nós olharmos para a nossa espécie, alguém tem dúvida que a nossa espécie é uma espécie social? O que quer dizer uma espécie social? Que independe uns dos outros, né? A nossa espécie, para sobreviver, depende uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. E não só uns dos outros, nós dependemos do ambiente. O ambiente também é importante para a nossa sobrevivência. Então, quando esse empoderamento individual é excessivo, não é um empoderamento natural, que não é excessivo, é até saudável, vejam bem, a gente perde a noção dessa relação que a gente tem, que também ajuda a nossa sobrevivência. Ou seja, se a gente der muita corda para o empoderamento individual, a gente põe em risco quem? A própria espécie. Então, a pessoa empoderada excessivamente pode pôr em risco a vida das outras pessoas. A gente tem um exemplo no próprio organismo. A célula cancerosa é desse tipo. A célula cancerosa é uma célula que a gente tem dentro da gente, mas ela começa a se proliferar de uma tal forma que é como se ela fosse se empoderando e cada vez ela se multiplica mais e ela vai invadindo o próprio organismo. E chega um momento que o organismo morre a célula também. Mas essa célula fez o indivíduo morrer. Eu estou fazendo uma analogia que talvez seja um pouco forçada, mas se a gente pensar que a gente depende de alguma forma dos outros e do ambiente, se as nossas atitudes forem de tal ordem que a gente desconsidere os outros e o ambiente, a gente pode estar levando a própria espécie à sua extinção ou ao seu sofrimento muito grande. Temos aí, potencialmente, um problema, que são as armas nucleares. Eu acabei de ver, eu já tinha visto uma vez, vi novamente o filme do Oppenheimer, aquele cientista que bolou a bomba atômica. E é flagrante o dilema ético dele depois que ele se deu conta da potencialidade mortífera dessas armas, que estão já agora não apenas no conhecimento dos Estados Unidos, mas de outros países, vários países, que já têm bomba atômica. Se a gente encontrar um sujeito que resolva jogar esse brinquedo na cabeça de outro país, isso vai possivelmente desencadear uma reação em cadeia e vai ser muito ruim. Até agora, e aí é que eu acho que a gente precisa pensar positivamente, isso não aconteceu. Por quê? Porque as pessoas, no fundo, sabem do risco que correm se lançar a mão. Então, ameaçam, não sei o quê e tal, tem a história que cão que ladra não morde, né? Enfim, então, mas não se usou. Não se usou, até agora. Até agora. Essa bomba foi usada em 1945, quer dizer, a gente tem o quê? 70, 80 anos, né? Temos menos de 100 anos que ela foi usada. Mas já temos quase 100 anos que ela foi usada e ela continua, ela se proliferou, mas ela continua contida. Então, eu acho que nós temos uma saída para essa questão do poder.
Acho que temos, sabe, Giovana? Nós costumamos sempre procurar fechar aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, com a pergunta: e aí, como lidar com essa situação? Não é verdade? E eu diria que a gente tem possibilidade, sim. É claro que eu não tenho certeza nenhuma sobre isso, nem poderia ter. Mas a possibilidade é da própria consciência, é usando a própria consciência, mas não essa consciência tão imediata, tão impulsiva como a gente tem utilizado até agora, né? Essa é a consciência que a gente usa mais, né? A impulsiva, a imediata, né? Ela traz uma sensação de poder, essa sensação de poder é atraente, então a gente tem dificuldade de dizer não para ela e nem precisa dizer não de maneira integral, completa, mas ela nos traz um risco. Então, como a gente lidar com isso? Desenvolvendo a consciência reflexiva ou compreensiva. Ou seja, fazendo esse exercício que eu fiz aqui com vocês agora, está entendendo? Quer dizer, a gente vai pensando no desdobramento, nas consequências e tal. Opa, peraí, isso é bom, muito bom, mas tem o seu risco. Então, quando a gente pensa assim, se a gente conseguir usar essa consciência reflexiva, nós então vamos voltar a nossa consciência para essa sobrecarga, para esse empoderamento individual excessivo. E a gente vai tentar moderá-lo. Cada um de nós tem possibilidade de fazer isso. Não é fácil, claro que não é, mas não é impossível. Então, a gente pode começar nas pequenas coisas. Por exemplo, dá uma olhada, um dia desse eu fiz isso lá em casa, né? Precisávamos arrumar um móvel que estava com o pé, tiramos tudo do armário. E aí, quando a gente tira tudo, aí a gente começa a olhar, mas para que isso tudo? Bom, tudo bem, né? Muitas coisas que estavam nesse armário eram presentes, e aí o presente tem um valor histórico, aí você guarda o presente. Mas, por exemplo, tem um valor histórico, mas usa o presente, não deixa ele guardado. Está entendendo? Coisa simples, né? Então, você tem lá, uma caneca mais bacaninha e tal, foi fulano que deu. Tá bem, tem o sentido histórico. Mas utiliza essa caneca em vez de comprar outra, porque senão vai enchendo o armário, vai enchendo o armário, vai enchendo o armário. É um exemplo muito simples, muito cotidiano. A gente pode começar por aí. E há muita gente já fazendo isso, né? Procurando o minimalismo, né? Quer dizer, diminuir um pouco o acúmulo de coisas, né? A gente acumula além do que seria para a sobrevivência, né? E assim a gente está comendo, às vezes, além do que a gente precisa para a sobrevivência, diminui um pouquinho, sei lá, tem mil possibilidades de trabalhar essa questão do poder, do empoderamento individual excessivo. O outro lado é perceber a importância dos outros, perceber a importância do ambiente e aí cuidar também melhor, né, desse ambiente. A gente precisa de água, precisa de ar, né? Então vamos cuidar melhor disso. Até as plantas e os animais que a gente utiliza como alimento, a gente precisa cuidar melhor disso e nos cuidar melhor uns aos outros, que tem sido aí o grande problema. Aliás, o tema daquela conversa foi como conciliar a convivência social se nós somos diferentes, porque aí é que está a dificuldade. É que nós temos modos de pensar, de sentir, de agir diferentes. Isso é bacana, essa diversidade é interessante, mas nós precisamos encontrar maneira de conviver sem ser pelo conflito, pela imposição, pela força, pela briga, pela guerra. Nós precisamos encontrar isso. O Júnior até falou desse aspecto quando ele enfatizou o diálogo, a capacidade de conversar, de trocar ideias, de chegar a um acordo. Então, gente, não é fácil isso, mas não é impossível. É uma questão de tentar. Essas são as minhas ideias.
Me desculpem se eventualmente eu me empolgo mais, mas enfim, a maneira de pensar. E o que eu proponho é tão somente que vocês reflitam, que vocês pensem, né? Muitos dirão, isso não tem nada a ver, isso é conversa fiada, paciência, eu não posso fazer nada. Mas talvez outros considerem e pensem e reflitam e busquem a sua maneira, do seu modo, da sua forma, enfrentar esses problemas que, no fundo, nós sentimos quando nós, e eu falei disso um dia desse, como os indicadores de saúde mostram, o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, o aumento da irritabilidade, o aumento da sensação de vazio. Isso está dentro de nós. Deve ter uma razão, não é? A emoção é boa para nos sinalizar qual será essa razão. Mas, como eu digo, são minhas ideias. Agora, e você? O que é que você achou dessas ideias? Concorda, discorda? Com quê? Por quê? Enfim, para a gente conversar sobre isso, eu pensei em trazer aqui uma pessoa especial. Eu pensei em fazer, para ser franco, um amistoso Vasco-Flamengo. Tá certo? E vocês vão entender por quê. Eu convidei o Felipe Nascimento. Olha, há cerca de 20 anos ele trabalha com audiovisual, começou produzindo conteúdos para eventos de esportes radicais, depois teve uma passagem na TV, e agora ele é produtor da sua iniciativa, enfim, nessa linha do audiovisual. Além disso, o Felipe é um profissional competente, muito responsável, eu aprecio muito ele. É um pai dedicado, olha, e um estudioso da filosofia estoica, sabe? Bom, claro, tem um problema sério que é ser flamenguista. Então eu fiquei pensando se valia a pena convidá-lo. Sabe por quê? Porque ele se esconde sempre atrás das câmeras, entende? E aí eu quero ver ele cara a cara, tá certo? Então, olha, tá aqui o Felipe para a gente se encarar. E aí, Felipe, o que você está achando desse desafio, hein? Enfrentar um vascaíno assim, olho a olho. Doutor, é complicado, tá? Eu estou acostumado a estar atrás das câmeras, não gosto de ficar na frente das câmeras, para mim realmente vai ser um desafio. Quando eu tinha o programa de esportes do Clube Radical, eu até encarnava um personagem, tinha que usar um óculos escuro para tentar dar uma aliviada, porque eu fico muito nervoso. Até para foto 3x4 eu fico nervoso na frente das câmeras. Que legal. Mas isso é bom sinal, entende? Porque, olha, a emotividade, o nervosismo é natural e eu acho que ela é própria das pessoas que são mais autênticas, sabe? Que vibram, que sentem, né? Portanto, quando falam inteiro, não falam só do discurso, né? Falam do seu sentir. E é isso que a gente está aqui, é para trocar ideia, para bater papo, uma coisa muito descontraída mesmo, tá certo? E aí, Felipe, eu coloquei uma série de ideias, né? O que é que você acha dessa questão do poder? O poder é atraente? Qual é a tua visão sobre isso? No que você concorda? No que você discorda? Vamos bater um papo descontraído. E vai falando aquilo que você sente, tá certo? Claro. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor conversando. Como o senhor disse, eu estou sempre atrás das câmeras, produzindo, e é sempre muito legal ver o debate que o senhor faz com as pessoas inteligentíssimas, pessoas que já estudam há muito tempo, pessoas que já estão acostumadas, né, à reflexão. Como o senhor disse, eu comecei a ler livros estoicos, porque eu comecei a me preocupar muito com a minha alimentação. E aí a gente remete ao início da humanidade, né, da evolução da humanidade. A gente vivia basicamente de carne. E ao longo da evoluções industriais que tiveram, a gente foi se entupindo de várias coisas. Como o senhor disse, eu sou pai, então eu me preocupo muito em estar presente, né, com os meus filhos. E qual é a forma de tentar fazer isso?
cuidando da saúde, cuidando da alimentação. E aí, de tanto ver vídeos sobre isso, eu descobri o estoicismo, e era uma coisa que eu não acreditava em filosofia, eu não passava pela minha cabeça algum tipo de filosofia na vida. Então eu comecei a ler alguns livros estoicos, que começou, né, lá com Zenão de Sítio, há muito tempo atrás. Marco Aurélio foi um grande estudioso, né, do estoicismo. As reflexões do Marco Aurélio são as leituras mais conhecidas, né, do estoicismo. Então, minha ida para a filosofia foi por conta do estoicismo, que o que me puxou foi a dieta carnívora. E no estoicismo fala-se muito sobre o poder, mas não é o poder sobre outras coisas, é o poder sobre você mesmo. Isso é o poder que deveria atrair mais as pessoas. Né? Porque a gente consegue conduzir uma sociedade se cada indivíduo for ético, responsável, se ele não tiver ira, ganância. Então, eu acho que o estoicismo é muito legal por conta disso. Primeiro, toma conta de você, sobre os seus pensamentos, sobre como você reage às intempéries, né, às intempéries das situações. E acho que o poder parte disso, você ter o controle sobre você mesmo. E aí, o que volta à dieta carnívora, né? Sim. Você tem o controle do que você come. Se você não consegue controlar o que você come, se você não tem poder sobre a sua dieta, você vai ter poder sobre o quê? Né? E aí, acho que o poder, para mim, começa a partir disso. É você ter o poder sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, sobre como você reage às situações do dia a dia. Pois é, rapaz, você toca num ponto importante, né? Que é o pensamento filosófico. Olha que esse pensamento foi gerado há quase 2000 anos, na verdade, são pensamentos antigos, né? Mas talvez porque, ou certamente, porque as pessoas não tinham conhecimentos objetivos maiores, e muito menos tecnologias avançadas como se tem hoje, pensavam mais sobre a vida, né? A sua e a do contexto à volta. E olha que pensamento interessante e já tão antigo, né? O poder principal talvez seja o poder sobre você mesmo, né? Olha que coisa fantástica essa dita há tanto tempo, né? E você traz isso aqui à baila, né? É uma questão para a gente parar para pensar, né? Como é que hoje esse poder sobre si mesmo ele seria praticado, a teu ver? Vamos pensar alto aqui, né? É uma expressão que eu digo, pensar alto é a gente ir dizendo o que está vendo na cabeça e tal. Enfim, me ocorreu te perguntar isso agora. Como é que seria o desenvolvimento desse poder, que é o poder sobre si mesmo, nos dias de hoje? Eu acho que assim, a gente hoje é muito bombardeado com diversas informações, diversas campanhas publicitárias. Eu trabalho muito com isso, né? Por trabalhar com vídeo, hoje é tudo muito vídeo. Então a gente é muito influenciado. Então hoje a gente perde o poder que a gente tem sobre as nossas atitudes porque nós somos influenciados. E eu acho que tem sido assim desde que publicidade é publicidade, né? A ideia de você vender um produto mesmo que a pessoa não queira comprar. Você criar necessidade na pessoa, né? Dela comprar um produto mesmo que ela não precise. Então acho que a gente deixou de ter o poder porque a gente passou a ser muito influenciado. A gente não passou como o senhor disse, a reflexão ela é muito antiga, né? As pessoas paravam mais para pensar sobre a vida. E hoje não, a gente não para pensar. Dizem que a gente hoje tem muito ruído. Enquanto a gente tem ruído, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue nem raciocinar direito sobre as nossas ações, porque a gente está o tempo todo movido por algum estímulo visual, propaganda, sonoro. Então acho que a gente deixou de ter o poder por conta disso, a gente passou a ser muito influenciado. E eu acho que a gente deixou de ter o poder nesse momento. E aí a gente
acaba dando poder quando a gente não quer ter responsabilidade. Eu acho que o ponto é esse. Muitas pessoas chegaram ao poder, né, políticos, ditadores, porque as pessoas que poderiam pensar sobre a vida, que poderiam fazer coisas boas sobre a vida, simplesmente deixaram de ter responsabilidade. E aí quem é movido pelo poder acabou sendo movido, né, as pessoas mais gananciosas, as pessoas que tinham outro tipo de interesse na vida que não fosse o bem comum. Sim. Porque a gente parte do princípio que a gente quer chegar ao poder para ajudar quem está em volta. Só que a gente deixou de ter isso para ter ditadores que só pensavam no próprio poder. Aí tem dois aspectos que você cita que dificultariam esse poder pessoal, vamos dizer assim, que é a influência dos outros e que é a falta de tempo para pensar, né? São dois aspectos importantes. Mas não haveria uma contradição quando a gente fala da questão da influência do outro, se nós estamos aqui trocando ideias e, portanto, procurando ouvir o outro, como é que é isso? Você está entendendo? Uhum. Quer dizer, não sermos influenciados pelos outros, mas e aí trocar ideia para quê? Qual é a diferença aí? Então, a gente tem o poder de criar conteúdo e de expor ideias. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha um acesso que a gente tem à informação. Toda a informação ela era mastigada por um grupo de TV ou um grupo de jornal, né? Um grupo de comunicação. E dali partia tudo que a pessoa pensava sobre a semana, por exemplo. A gente tem um programa no domingo que era muito importante, que as famílias se reuniam para assistir, e dali saía todo o pensamento durante a semana. A gente tinha grandes matérias que falavam sobre corrupção, e aí durante a semana se estendiam em todos os meios de comunicação, operação da polícia para investigar aquilo que estava sendo dito, né? Só que quem chegou no poder começou a administrar esses meios de comunicação e a gente, de novo, passou a ser influenciado por quem falava mais alto. Com a internet, por mais que ela traga um monte de ruídos que a gente não consiga parar para pensar, a gente também teve voz, né? E não estou dizendo assim que todo mundo deixou de ter responsabilidade. Quem ainda tem dentro de si a responsabilidade, quem pesquisa, quem estuda, quem procura entender sobre alguma coisa, acaba tendo mais voz por conta da internet. Então, assim, tem um lado ruim, né? Que as pessoas ainda estão no poder, mas hoje a gente tem mais direito à voz, ou pelo menos a gente tenta se expressar com os vídeos da internet, com programas da internet, para expor o nosso pensamento e as nossas reflexões. Por isso que a gente está aqui hoje. Aqui hoje, quer dizer, então, tudo na vida, no fundo, tem os seus dois lados. Sim. Né? E como é importante a gente poder perceber, circular entre esses dois lados, ou seja, no sentido exatamente de formular ideias que sejam mais próprias. Então, o interagir com o outro, como você diz, e diz com propriedade, ele, em princípio, é uma força positiva. Por quê? Porque interagindo com o outro é que eu ouço ideias diferentes da minha. Não é? Agora, quando você pondera a questão do influenciar, está ligada a essa ideia do poder pessoal. Por quê? Para eu ter poder sobre mim mesmo, ou seja, eu ser dono da minha cabeça e da minha vida, vamos dizer assim, eu tenho que ser crítico no bom sentido, em relação ao que o outro diz. Sim. Então, essa é que é a jogada. Eu preciso ouvir o outro para ouvir a discordância, né? Eu preciso estar sentado aqui na frente de um flamenguista e a gente está se suportando mutuamente. Enfim, mas eu preciso também não abrir mão da minha decisão, da minha escolha. Então eu preciso ter, e aí entra o outro fator que você disse, tempo para processar aquilo que eu ouço, aquilo que eu penso,
para fazer, então, essa mistura, né, como se fosse um processo digestivo, em que você joga os alimentos, eles são diversos, né, e eles depois são digeridos, né, são metabolizados e aí assimilados para o nosso organismo. Então, no conjunto, a gente vai formando ideias que são nossas, mas ideias que certamente tiveram a contribuição de tantas outras pessoas, porque a gente se abriu ao diálogo. Né? Então, olha que ideia interessante, né? Essa construção do poder pessoal, né? Do ser dono da sua cabeça, das suas ideias, mas fazer isso através da interação, da troca, do diálogo com o outro, né? Estando, obviamente, aberto às discordâncias. Né? Por isso, eu te proponho, e você está aqui, eu tenho certeza, com esse espírito, da gente conversar francamente e livremente. Né? Ou seja, nós temos o direito de divergir um do outro, né? mas temos também a possibilidade de nos beneficiar dessa divergência. Sim, com certeza. Eu acho que, primeiro, isso é uma característica de pessoas inteligentes. Elas não são inteligentes porque ela tem uma ideia própria e ela carrega aquilo. Ela vai absorvendo ao longo da vida. O senhor dá... eu lembro que no início do programa, né, quando a gente formatou, o senhor falava diretamente para a câmera, só que o senhor sempre ponderava. Esse não eu quero uma conversa, né? Eu quero ouvir, eu quero que as pessoas possam refletir sobre isso e trocar ideia. Eu acho que esse é o diferencial. Você não veio com uma ideia formatada e eu sou dono da razão. O senhor abre para o diálogo exatamente porque o senhor se tornou inteligente ao longo da vida e consegue falar sobre diversos assuntos, porque o senhor sempre ouviu e absorveu isso durante o caminho. Então, acho que só as pessoas que de verdade são inteligentes têm essa capacidade. Porque senão, de novo, a gente consegue, acaba dando, as pessoas chegam ao poder ao longo do caminho, buscando, só que elas se acham autossuficientes, vamos dizer, em tudo. É o pensamento dela que vale e isso basta. A gente tem vários ditadores ao longo da história que era o pensamento dele, pronto, e acabou. Ele conseguiu ascender o poder porque ele tinha um poder com verba, ou de persuasão, né, da conversa, mas quando ele chegou ao poder, a única coisa que fazia os olhos dele brilhar era, me foge a palavra agora, mas a ganância. Sim. Ele quer ter mais poder, mais poder, mais poder. Se eu não me engano, foi o Gengis Khan, um dos maiores impérios, né? Que e você imagina, você tem metade do planeta na mão, mas você quer continuar conquistando. E a sua ideia é só montar suas tropas e cada vez ir invadindo mais locais. E as pessoas inteligentes não, elas abrem para o diálogo. Marco Aurélio, inclusive, ele foi do imperador romano e ele não imperava de forma absoluta. As pessoas tinham direito de fala. Na época dele, houve sim uma perseguição aos cristãos, mas foi na época que foi criada a Igreja Católica. Foram fundadas várias igrejas católicas. Tinham cartunistas da época que faziam charges contra o imperador e ninguém foi perseguido por conta disso. Por isso ele era um estudioso do estoicismo, porque a grandeza estava nele, não estava no que circundava ele, né? Estava nele, ele tinha um poder sobre ele. Claro. Ele queria o bem comum. Por mais que ele estivesse em uma posição de poder, ele não pensava só nele, só no próprio umbigo. Né? Ele ouvia. Ele foi um imperador para todos. Né? Eu acho que essa é a diferença. O senhor tem a palavra, é o programa que o senhor conduz, mas você abre para um espaço para diálogo, para ouvir e refletir. E eu tenho certeza, o senhor chega aqui com uma ideia. Quando o senhor é rebatido com a informação, o senhor para refletir. Poxa, realmente, não é que você tem que, vamos dizer assim, ter uma conduta diferente do que você tem ao longo da vida porque você teve uma ideia diferente, mas você para pensar sobre o assunto. Essa ideia do poder pessoal,
ela é muito interessante porque quando você se remete, estou pensando alto aqui, não, mas quando você se remete a você mesmo, a se conhecer efetivamente, e, portanto, ser dono da sua vida, da sua cabeça, da sua vontade, uma das coisas que você percebe, pelo menos eu percebi isso na minha vida, é que eu não sou o dono da verdade, é que eu não tenho toda a possibilidade do mundo. Eu sou imperfeito, eu sou finito. Isso você percebe quando você olha para você. Mas a ideia do poder pessoal não é aquela ideia do poder narcísico, não, pelo contrário, é a ideia de você poder realmente se conhecendo, você vai perceber os teus limites e os teus potenciais, né? E, evidentemente, a partir daí, você então procura se colocar. E quando você percebe os teus potenciais, um deles, por exemplo, pode ser o anseio, né, de empreender, de realizar, de fazer ou buscar o bem comum, não é? Então, é um poder natural e saudável desde que ele esteja imbuído do seu limite. Olha que coisa interessante, né? E, ao mesmo tempo, uma das questões que eu coloco em nós, eu digo que a gente é ignorante, impotente, imprevisível, imperfeito, finito e contraditório. Então, uma das coisas que a gente tem é a contradição. Mas a contradição faz parte desde que a gente saiba administrá-la. Então, quando o estoico, estou pensando aqui junto contigo, quando o estoico fala do poder pessoal, ele não fala do poder narcísico. Ele fala desse poder de você efetivamente se conhecer. Que você nunca se conhece plenamente. Não, esse é um exercício, eu já estou com 84 anos e tenho certeza que ainda não me conheço plenamente, né? Vou viver até uns 110, mais ou menos, a previsão é essa, mas até lá eu não vou conseguir saber de tudo, né? Mas, enfim, pode ser que, inclusive, eu promova mudanças significativas na minha vida. Por exemplo, pode ser que eu venha a ser flamenguista amanhã. Isso já pensou, rapaz? Isso eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas eu acho que esse pensamento é libertador. Porque imagina você chegar a um ponto da sua vida que você acha que já aprendeu tudo que tinha para aprender. Exatamente. Que o seu pensamento é só o que basta e pronto. É como se você chegasse no final da vida. Eu também tenho refletido sobre isso. Eu estou com 38 anos agora e eu fico assim, poxa, se eu viver até os 70, cara, olha quanto tempo eu tenho para aprender o que eu quiser. Trabalhando com vídeo, eu não acho que eu sei de tudo. Todo dia eu aprendo. E eu gosto muito de escutar as pessoas quando eu estou trabalhando junto, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma vivência. Fotografia e vídeo você aprende muito na prática. Não adianta você, por exemplo, né, querer falar para a pessoa que a configuração de uma fotografia é essa. Depende do ambiente que você está, a forma com que o sol bate. Então, assim, isso é libertador quando você fala assim, cara, eu não sei de tudo e eu ainda tenho muito tempo para aprender. Por exemplo, eu não gostava de filosofia, achava um absurdo uma pessoa ser filósofo. Cara, ficar ali refletindo o tempo todo sobre a vida, eu achava meio ridículo até, só que, poxa, não, eu comecei, o pouco que eu estudo, que eu tenho lido sobre o estoicismo, que é uma dificuldade para mim, porque eu também nunca fui de leitura, que eu tenho feito agora por conta dos meus filhos, inclusive, para ser uma boa referência para eles, eu me apaixonei pelo estoicismo. Então, assim, a gente não chegou no final da vida, a gente tem muito para aprender. Nosso cérebro é um HD de infinitas possibilidades e que a gente pode aprender o que quiser ao longo da vida. Então, isso é perfeito, eu acho que é libertador. A pessoa entender que ele não sabe tudo, que ele é imperfeito, sabe, que ele carrega marcas durante a vida e isso tudo faz com que
a pessoa seja esse indivíduo, né? Cada indivíduo é especial, cada indivíduo tem seu modo de pensar, sua forma de agir, e eu acho que é libertador isso, a gente saber que não sabe tudo sobre a vida. Sobre tudo sobre a vida. Então, para a gente fechar esse nosso bate-papo, né, o título que eu dei a essa nossa conversa é O Poder é Atraente, né? Então, me parece, pelo que a gente está conversando, que o poder é atraente e natural. O problema é quando ele escapa da curva do equilíbrio. Aliás, talvez como tudo na vida, né? Nós temos esse impulso natural de poder, de conquistar, de dominar. É um impulso natural, saudável. A gente tem um poder de se conhecer, que talvez seja o poder principal, né? Mas, evidentemente, que se nós... E aí vem as tais influências, quando deletérias, que é a pressão para o consumo, para você seguir aquele caminho, está entendendo? E uma série de coisas que vão distanciando você de você mesmo. Aí é que eu acho que o poder pode se tornar, no caso, viciante. Como você falou, a ânsia do poder, a ganância, né? Quer dizer, então não é mais aquele poder natural, saudável, que é integrador, que se reconhece nos seus limites. Não, é aquele poder que cada vez quer mais, quer mais, quer mais, e acaba, porque se afasta da sua percepção. Nenhum de nós é capaz de alcançar essa perfeição, nenhum de nós é capaz de ter tudo. Isso é absolutamente impossível, é um delírio. Mas aí a pessoa já está naquela, né? E é difícil muitas vezes e faz muito estrago. Mas a gente precisa acreditar que a maioria das pessoas tem esse potencial do poder natural, do poder positivo, e realçando o que você trouxe no início, que eu achei sensacional, o poder sobre si mesmo. Não o poder narcísico, mas o poder de se conhecer, reconhecer limites e reconhecer também os seus potenciais, aquilo que você tem possibilidade de desenvolver e desenvolver. Então, minha gente, nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer muito ao Felipe, que teve a coragem de ficar na frente do vascaíno, tá entendendo? Mas depende do vascaíno, hein, gente? Enfim, e queria então passar a palavra para você, fechar esse nosso papo que foi tão agradável. Então, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Eu sou muito tímido, então para estar aqui eu estou suando pra caramba, estou muito nervoso, mas assim, estou feliz de ter participado e agradecer ao senhor por essa oportunidade. Na verdade, assim, desde quando a gente começou o projeto, né? Cada programa tem sido uma lição de vida muito bacana. Obrigado. Muito legal. Tá bom, minha gente. Então, olha, um abraço, tudo de bom para vocês.